Boa noite a todos presentes, encarnados e desencarnados, né? E sempre uma alegria estarmos aqui nesta casa, pela qual temos maior respeito, maior admiração, essa Casa de Jesus. Agradecer à diretoria da casa, a nossa irmã Karen, o Amin, os demais da casa, a Jane, que fez o contato conosco, e agradecer, Raquel, pelas suas palavras tão afetuosas para conosco, né? Aqui realmente é uma família, né? Família da Soneca. E o tema que nós vamos conversar hoje, refletirmos, é sobre a prece, sobre a eficácia da prece, a eficiência da prece. Há 2000 anos, na Palestina, o nosso Mestre Divino Jesus Cristo fez uma afirmação muitíssimo importante sobre a prece. Ele afirmou que tudo o que pedíssemos em oração, se acreditássemos, seria concedido. É uma afirmação que também é uma promessa, né? Ele falou, olha, tudo que vocês pedirem em oração, crede, né? É importante acreditar, crede que vos será concedido e obtereis. Né? Pedi e obtereis. E hoje nós vivemos a experiência da oração. Todos nós fazemos orações, né? Diariamente. Porém, né, tem a maioria de nós, talvez, não sei se eu estou exagerando, tem na memória experiências em que a gente gravou assim, não, mas eu tenho algumas situações que eu já pedi e não atendeu. Será que eu estou exagerando ou tem mesmo isso? Né? E muitos de nós chegam a dizer assim, nossa, tem uma época que eu passei que eu orei tanto, eu orei, eu pedi, mas eu fiquei com a impressão de que Deus se esqueceu de mim. Veja, a gente chega a falar frases, né, no momento de dor, que quando a gente está bem, são frases absurdas, né? Imaginar que Deus se esqueceu da gente. Mas a gente fala, nossa, eu orei, mas minha prece não foi atendida. Né? Outros chegam a dizer assim, uma frase até meio engraçada, né, que as pessoas falam, quanto mais eu rezo, como é que é? Mais assombração, mais problema aparece. Vejam, outra frase que está em total contradição com as palavras de Jesus. Jesus afirmou que tudo que a gente pedisse em oração, se acreditássemos, seria atendido. Outros chegam a dizer, né? Nossa, o fulano, ou a fulana, né? Quando ela faz uma prece, olha, é como se falasse, tem o santo forte, dá tudo certo. Mas eu sei porquê, parece que a minha prece não tem aquela força. Então são frases que contradizem o que Jesus afirmou. E na noite de hoje, o nosso objetivo é demonstrar que todas as nossas preces são atendidas. 100% das nossas preces são atendidas. E esses registros que nós temos em nossa memória, que algumas vezes não foram atendidas, são impressões. Nós arquivamos a nossa mente que a gente não teve condições de enxergar a forma que foi atendida a nossa prece. Então, esse tema de hoje, que é a eficácia da prece, nosso objetivo na noite de hoje é demonstrar que a afirmação de Jesus, que a promessa de Jesus, efetivamente ocorre com todos os seres humanos. Nenhuma prece deixa de ser atendida, mesmo que aparentemente, às vezes, não é atendida. Só na aparência. Então, esse é o objetivo principal do nosso estudo da noite de hoje, analisarmos a eficácia da prece à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Ok? Então, o primeiro aspecto é que a oração, conforme aprendemos nas obras de Allan Kardec, tem 3 objetivos principais, né? Ou louvar a Deus, ou pedir, ou agradecer a Deus. Então, louvar a Deus é a gente enxergar a grandeza de Deus, o amor de Deus pela humanidade, por todos nós, a bondade de Deus.
O agradecer é estarmos constantemente irradiando um sentimento de gratidão pelas bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas, pelas preces que nós enxergamos que pedimos e foi atendida, então a gente agradece, a gratidão, né? E o pedido? Pedir, nós podemos e devemos pedir pelos outros, pelas pessoas que nós conhecemos, nossos familiares, colegas, amigos, pelos vizinhos, pelos amigos do templo religioso, mas pedir também por toda a humanidade, por todos os habitantes da nossa cidade, do nosso país, pelos países que estão sofrendo, né, em guerra. Mas o estudo de hoje tem um objetivo específico. Nós vamos analisar as preces que nós fazemos um pedido por nós mesmos. Nós vamos analisar somente esse aspecto. E quando nós ficamos com a impressão de que o nosso pedido não foi atendido. Bom, a maioria dos nossos pedidos é atendido. Muitas vezes a gente nem percebe que foi. Às vezes a gente está, por exemplo, com uma dor de cabeça. Nossa, que dor de cabeça. Eu vou fazer uma oração. Quando a gente pensa em orar, a gente ora e daqui a um pouco a dor de cabeça passa. Só que às vezes a gente esquece que tinha orado e a dor de cabeça passa e a gente segue, vai em frente, né? Às vezes a gente sente um certo mal-estar ou uma crise de ansiedade. A gente lembra aqui dos ensinamentos aqui na SODEC, fala, opa, temos que orar. Aí você faz uma oração pedindo a Deus para nos acalmar, nos acerenar, e quando a gente vê, se acalma, se acerena. A maioria das nossas preces são atendidas instantaneamente, como eram antigamente, ainda são hoje, né? Então, muitas vezes elas são atendidas, só que a gente esquece de registrar, fala, puxa vida, acabei de pedir para minha dor de cabeça passar e passou. A gente esquece de fazer esse balanço, né? De fazer essa constatação de que a prece foi atendida, né? Eu vou encontrar com uma pessoa que normalmente, quando encontro, olha, é difícil, o diálogo não funciona bem, às vezes surgem discussões, aí antes de ir ao encontro, Senhor, me ajuda, me abençoe, abençoe o fulano, para quando a gente se encontrar, que a gente consiga encontrar um diálogo fraternal, que a gente consiga conversar de forma pacífica. Aí você vai lá no encontro e consegue. Só que às vezes a gente esquece, quando saiu a reunião, fala, gente, minha prece foi atendida. A gente não faz essa conclusão de que a prece foi atendida. Mas essas daí tudo bem. Vamos analisar agora aquelas quando claramente você observa e fala, olha, não está dando certo. Eu estou pedindo, mas a prece não está tendo eficácia. Não está acontecendo. A situação não está mudando. Se eu estava com a dor de cabeça passou, a situação mudou. A gente pediu para a situação mudar e ela mudou. Mas tem vezes que você ora, por exemplo, uma doença prolongada, né? Você ora um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, e a situação não muda. Fala, então ela não está tendo eficiência. E nós vamos ver que tem. Aqui um pouquinho. Vamos primeiro recordar um ensinamento maravilhoso que está numa obra recebida pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, um livro intitulado Jesus no Lar. Né? Vocês conhecem esse livro? A maioria? Quem conhece, levanta a mão, só para me ter uma ideia. Mais ou menos a metade. É uma obra, gente, maravilhosa, Jesus no Lar. Foi ditado pelo espírito Neio Lúcio e recebido pela mediunidade do Chico Xavier. Nesse livro, cada capítulo é uma reunião à noite na casa do Pedro. Pedro tinha uma casinha de pescador na beira do lago de Genezaré. E Jesus sempre ficava ali sentado esperando surgir um assunto. E na maioria dos capítulos desse livro, quando surge um assunto, para esclarecer sobre esse assunto, ele contava uma história. E nesse tema de hoje, é assim também, ele vai contar uma história. Então vamos imaginar aquela cena lá na casa do Pedro, uma casinha de pescador, às margens do lago de Genezaré, né, de frente para o lago, está lá Jesus, os apóstolos todos, algumas pessoas provavelmente assim, na janela, né, do lado de fora, olhando para dentro, porque era uma casinha pequena, né? E nessa noite, quem puxou o assunto foi o apóstolo Bartolomeu. Bartolomeu falou assim, Senhor, como compreendermos que as nossas preces são sempre atendidas pelo Pai?
que Deus atende às nossas preces. Então o espírito Neo Lúcio escreve uma história que Jesus contou. Então a história que nós vamos contar agora foi Jesus contou para o Bartolomeu e para todos que estavam lá, e graças à mediunidade de Chico Xavier, hoje nós podemos ouvir essa história também. Então Jesus contou assim, que havia um homem, já com a idade avançada, um ancião, seus cabelinhos brancos, que ele tinha dedicado toda a vida dele a Deus. Ele viajava de aldeia em aldeia, falando da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. E ali ele conseguia consolar os corações, converter os corações para Deus. E certa vez, ele estava indo para uma aldeia, que era a primeira vez que ele estava indo. Ele não conhecia a distância que ia percorrer exatamente. Então ele fez aquela viagem, acompanhado, ele tinha um cachorrinho que viajava com ele. No entanto, antes de chegar no seu destino, aquelas estradinhas de terra, assim, né, na Palestina, a gente pode imaginar umas palmeiras, né, uns pés de tâmaras, umas oliveiras, ele vai caminhando, mas ele percebeu que não alcançaria o seu destino antes de anoitecer. E ele, como um homem de Deus, claro, falou, vamos recorrer o quê? A prece. Então, ali mesmo, naquela estradinha de terra, ele ficou de joelhos, e fez uma prece assim do fundo do coração, pedindo a Deus que o protegesse, porque ele ia passar a noite num lugar completamente desconhecido, ele não sabia os perigos que poderiam ocorrer ali. E ele pediu a Deus a proteção. E ele sentiu assim que houve aquela conexão com Deus, que a prece dele, né, se conectou, né? E ele levantou confiante, tranquilo, embora estivesse sozinho no meio de uma região desconhecida. Aí quando ele começou a andar, pouco tempo depois que ele fez a prece, ele viu uma pequena gruta, assim, às margens da estrada, né? Aí ele falou, nossa, olha como é que Deus é bom. Acabei de fazer a prece, já apareceu a solução, eu vou passar a noite aqui, nessa pequena gruta, à margem da estrada. Aí ele pegou o cachorrinho no colo, assim, e começou a entrar na gruta, né, para se acomodar, mas ele teve uma surpresa, né, que veio um enxame daqueles mosquitinhos que ficam enrolando no cabelo, entrando no ouvido, assim, fazendo aquele barulho. E ele começou assim a se defender e percebeu que não seria possível passar a noite ali. Mas ele disse, não tem nada não, está tudo bem. E continua a caminhada. Um pouco mais à frente, ele percebe que a estrada, ela fazia uma bifurcação. A estrada seguia reta assim, e para o lado esquerdo tinha um braço da estrada e tinha uma ponte, e um pequeno córrego, um rio passando assim, né? Aí ele olhou para o outro lado do córrego, viu assim um terreno, uma areia branquinha, parecia uma areia assim de praia, assim, não tinha árvore, não tinha nada. Aí ele pensou, eu vou atravessar essa ponte e vou passar a noite nesse lugar dessa areia, porque é um lugar limpo, de longe se vê alguém, eu vou poder ver que está vindo alguém. Aí ele planeja atravessar a ponte. Só que era uma ponte antiga, dessas de pedestre, né, que tinha duas cordas, assim, as tábuazinhas atravessadas. Aí quando ele começou a pisar nas tábuas, as tábuas começaram a ranger. Ele percebeu que a ponte não ia aguentar, mas ele tentou um pouquinho mais, daqui um pouco quebrou uma tábua, aí começou a desmoronar a ponte, ele recuou, o coração deu uma disparada e falou, meu Deus, quase que eu caio aqui. Ele já começou a sentir assim um certo, né, puxa, é a segunda vez, mas não tem nada não. Ele começava a sentir que a fé dele, né, começava a querer receber o germe da dúvida, né, da incerteza. Falou, não, Deus é bom, Deus está cuidando de mim, vai dar tudo certo. Continua caminhando. Aí mais à frente ele vê uma cena lindíssima, à margem da estrada, uma árvore enorme, aquelas do tronco assim bem largo, que precisa 3 pessoas para abraçar a árvore. E o tronco dessa árvore era oco, né? Ele conseguiu perceber, falou, olha, aquela árvore tem um tronco fendido, né, aberto. E começou a anunciar que viria uma chuva, e ventos, trovoadas. Ele falou, olha, Deus programou passar a noite no tronco dessa árvore, porque aí vai chover, né, e eu vou estar aqui dentro do tronco, para proteger do vento, da chuva, e começou a andar em direção à árvore. Ele estava a uma certa distância ainda. Aí quando ele começou a andar, mais um evento. Um vento forte e um raio certeiro atingiu aquela árvore. E aquela árvore enorme começa a tombar e faz aquele barulho, aquele estrondo enorme. Aí o coração dele começa a disparar. Ele fala, não é possível.
está acontecendo a terceira vez, e parece que eu achei o local, e está dando tudo errado. E ele começa agora, assim, a querer vacilar na sua fé. Fala, gente, não é possível, não está dando nada. Não, mas não tem nada, não. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Ele restabelece a fé e continua caminhando. Agora sim ele vê uma cena maravilhosa. Isso é a história que Jesus contou. Ele vê uma cena, um casebre na zona rural, né? E esse casebre dava para ver o reflexo da luz interna, porque agora já desceu a noite, né? E ele conseguia ver, né, entre as frestas da madeira, das madeiras assim, a luz dentro, uma lareira ali. E agora está chovendo. Só chuva, ele já está todo molhado, cansado. Aí quando ele vê aquele casebre, aí ele vê saindo pela chaminé uma fumacinha, fala, nossa, Deus reservou para mim o melhor, olha, é por isso que não deu certo lá para trás. É para eu passar a noite nesse casebre. Ele já começou a fantasiar na mente dele ali, provavelmente tem uma sopa de lentilha, alguma coisa, vou dormir perto da lareira, ficou todo animado, né? Aí chegou lá no casebre, toque, 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 bateu a porta. E para surpresa e decepção dele, uma voz ríspida respondeu de dentro: vai embora daqui! Eu não vou abrir aqui uma hora dessa da noite, essa região está cheia de ladrões, assaltantes. E por mais que ele explicasse, ele falou, não, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem idoso, é só eu e meu cachorrinho. O senhor fica despreocupado, pode abrir. Não adiantava. Aquele homem com a voz mais áspera ainda gritava e expulsou ele. Vai embora daqui, eu não vou abrir. Sai da frente da minha casa. Aí ele saiu, molhado, exausto, à noite. Como se não bastasse, deu um trovão, o cachorrinho assustou e saiu correndo no meio da escuridão e sumiu. Aí ele deixou a semente da dúvida entrar na mente dele. Caiu de joelho no chão, começou a chorar. Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E aí ele começou a andar chorando, depressivo, né? Cabisbaixo. Encontrou um lugar assim improvisado e se acomodou ali. E no meio da madrugada, ele ouviu uns gritos, só que ele não conseguia distinguir de onde foram aqueles gritos. Olhou para lá e para cá, não tinha muito o que fazer. E ele continuou ali, cochilou um pouquinho. Aí de manhã cedo viu aquele sol quente, maravilhoso. Daqui um pouquinho veio o cachorrinho, voltou. E aí umas pessoas passavam apressadamente na frente dele, né? E ele perguntou, o que houve que vocês estão correndo? Ele falou, você não soube? E apontaram para aquela casa. Aquela casa lá era exatamente a casa que tinha sido negada a hospedagem, né? Tá vendo aquela casa lá? Essa noite chegou ali uma quadrilha de assaltantes, arrombaram a porta e feriram de morte todos os moradores. Aí relata o espírito Neo Lúcio, né? Jesus dizendo que ele sentiu uma luz safirina na sua mente. Ele teve uma transformação completa, porque agora ele enxergou que onde parecia que ele tinha sido abandonado, ele estava sendo protegido. E ele então renova o seu coração, fala, muito obrigado, meu Deus. Como eu pude pensar que o Senhor não tinha atendido a minha prece? Agora eu vejo que o Senhor me protegeu. E ele então identificou que ele precisava fazer o percurso de volta. E ele começa a fazer a viagem de volta. Quando ele chega naquela árvore tombada, já tinham ali alguns jovens lenhadores trabalhando, e ele fala para o jovem, eu vi na hora que essa árvore caiu, eu ia passar a noite aqui no tronco da árvore. E um dos jovens fala para ele, olha, eu agradeço a Deus, porque esse tronco de árvore aberta é conhecido aqui na região, onde alguns lobos ferozes, depois que eles fazem a caça e voltam, eles vão dormir aqui. Se o senhor estivesse aqui, eu seria atacado ferozmente. Aí de novo ele, muito obrigado, meu Deus. Agora eu vejo que onde parecia que tudo estava dando errado, o Senhor estava me protegendo. Ele continua a viagem, aí chega na ponte e uma pessoa informa para ele que aquele outro lado da ponte, aquela areia branca bonitinha, é um terreno de areias movediças, onde muitos viajantes desavisados tinham desaparecido. E o coração dele vai se enchendo de gratidão. E quando ele chega finalmente na gruta,
ele tinha certeza que ia encontrar uma justificativa. Então ele improvisa assim, uma tocha, né, uma lamparina, vai entrando com cuidado, olhando ali dentro, e vê que de fato lá no fundo era um ninho de serpentes venenosas. Aí ele sai, o coração fortalecido na fé, agradecendo a Deus, e Jesus termina então a história, e agora Jesus que vai fazer essa afirmativa para o Bartolomeu, né? Ele contou a história para o Bartolomeu. Ele falou: Bartolomeu, Deus, nosso Pai, atende sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Olha que ensinamento maravilhoso. Deus atende sempre as nossas rogativas, porém é preciso compreender, ter discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então essa é uma situação que demonstra a eficácia da prece, onde o que ele pediu, a prece dele, Deus me proteja para que não aconteça nada contra mim essa noite, foi plenamente atendido. Só que ele não conseguia perceber, ele achava que estava dando tudo errado, ele achava que aquele era o pior dia da vida dele, quando foi o melhor dia. Nunca Deus esteve tanto com ele como naquele dia, o protegendo durante o tempo todo. Ele fez o caminho de volta, ele teve a chance de reavaliar o que ele tinha gravado na memória como um abandono, e ele viu: eu nunca fui abandonado, eu estava enganado. Eu registrei na memória que tinha sido enganado, mas ele chegou lá, viu que o tronco de árvore era perigoso, a ponte era perigosa, a caverna era perigosa. Então isso acontece conosco, muitas situações da nossa vida que nós fizemos certos pedidos, né? Às vezes era para, um exemplo, né, mudar de emprego, eu quero ir para tal lugar, quero sair daqui, e nunca deu certo. Aí passa alguns anos, você olha para trás e fala: nossa, Deus me protegeu. Se eu tivesse ido para aquele outro lugar, ia ser um problema sério. Aí você descobre depois que Deus estava protegendo a gente, porque aquela mudança que a gente queria fazer não seria benéfica para nós. E onde parecia que Deus tinha abandonado e não tinha atendido o nosso pedido, ele atendeu. Só que precisou tempo, precisou a gente olhar para trás, como o velhinho da história, reavaliar cada situação para perceber que sempre Deus estava cuidando dele. Então essa é uma outra situação em que Deus atende no sentido de uma proteção, não atende aquilo exatamente que a gente pediu, que a gente queria, mas o objetivo que era proteger foi atendido, nos protegeu. Mas agora nós vamos examinar uma outra situação, que essa é a mais desafiadora de todas. Essa é aquela que você claramente analisa, olha para trás, analisa para frente, fala: essa a prece está falhando. Essa aqui a prece não está tendo eficácia. Você pede e não dá certo. Essa que nós vamos analisar agora. E para essas situações que são reais, acontecem e causam uma impressão tão forte que não foram atendidas, essas precisam de uma prece diferente. Porque as preces que nós falamos até agora foram assim: Deus, faz com que essa situação mude, não é? Muda a situação, resolve essa situação. Essa daqui a gente não vai pedir para Deus para mudar a situação. Primeiro a gente pede para mudar. Mas se não muda, é porque tem alguma coisa que precisa mudar. O que será? É isso aí, nossa irmã pescou o dedo ali, ó. É isso aqui. Muito bem. Quando a situação não muda, gente, é uma mensagem dos céus falando: olha, não está mudando ainda a situação, porque antes de mudar a situação, precisa ocorrer uma mudança na gente. E não quer dizer que a prece não está tendo eficácia. Ela está tendo. Nós vamos analisar alguns exemplos. Um colega nosso, espírita, nos contou que ele trabalhava numa empresa que ele tinha um chefe, né? Eu não sei se chama chefe, é chefe mesmo, né? Patrão, chefe, daqueles rigoroso. Aquele quando a pessoa fazia uma coisa errada, não vai chamar a gente reservadamente, falou: olha, fulano, não é assim que tem que fazer, é desse jeito. Corrigia na frente de todo mundo, fazia escândalos, dava bronca, e ele ficava arrasado, né?
E aí ele começou a fazer a prece que todo mundo faz, para mudar a situação. Senhor, Deus, Jesus, meu anjo da guarda, me arruma um outro emprego para ir para outro lugar, porque não dá para trabalhar com esse homem. E nada de mudar. Senhor, faz com que mude esse chefe, venha uma outra pessoa no lugar dele. E nada de mudar. E ele com aquele sofrimento, aquela angústia. E aí, com esse sofrimento, se sentindo injustiçado, maltratado, o comportamento era um certo dizer, esse me trata mal, então ele pedia para fazer 5 coisas durante o dia, fazer 2. Não é o jeito que ele me trata. Eu vou ficar também querendo mostrar serviço? Não vou, não. E na hora do cafezinho, aquela roda, todo mundo conversando, falavam mal do chefe. Mas esse homem é muito áspero, ele é muito bruto, ele não sabe tratar as pessoas. E todo mundo falava a mesma coisa. Só que foram passando 1 ano, 2 anos, e ele orando, Senhor, me ajuda, muda essa situação, me arruma outro emprego, ou muda o patrão, e nada mudava. Ou seja, aparentemente a prece não está tendo eficácia. Mas Jesus falou, olha, tudo que vocês pedirem, crede que vai ser atendido. E agora? Como é que a gente vai enxergar a eficácia nessa situação, onde se passaram anos e a situação não mudou? Aí ele descobriu o que nós vamos conversar agora, uma prece diferente de todas que a gente costuma fazer. É uma prece que está orientada na questão 919 do Livro dos Espíritos, o item sobre o autoconhecimento. E nós vamos designar essa prece, informalmente, de prece do autoconhecimento. Esse título, se a gente procurar nos livros, não vai ter lá, prece do autoconhecimento. É só para ajudar a nossa memorização. Como é que é essa prece do autoconhecimento? Quando a gente faz o pedido para mudar a situação, na maioria das vezes muda, mas quando não muda, a gente tem que mudar a prece. E a prece do autoconhecimento é assim, Senhor, me ajuda a enxergar para que eu estou passando por essa experiência. O que eu tenho que aprender aqui e mudar dentro de mim, para melhor, é claro. Porque eu não estou enxergando, eu estou sofrendo e a situação não muda. Então olha a prece como é. Eu não estou mais pedindo, porque eu já pedi tanto e não mudou. Agora o pedido é, Senhor, me ajude a enxergar para que eu estou passando por isso. Estou num trabalho que eu sou tratado com aspereza e eu estou infeliz e eu faço menos do que eu sou capaz de fazer e minha vida é reclamar. Olha o que eu estou passando por isso. O que eu tenho que aprender aqui nessa experiência? Eu tenho que melhorar e mudar. Aí nós vamos começar a ouvir a resposta. Quando a gente faz essa prece, que é a prece do autoconhecimento, a gente está olhando para dentro. Não estou pedindo mais para mudar o chefe, mudar o emprego. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que aprender nessa situação? E quando a gente tem a coragem e a humildade de fazer essa prece, que precisa desses 2 ingredientes para ter humildade e coragem, a resposta vem nítida na nossa mente. Eu tenho várias experiências que eu já fiz e é nítido a resposta, nítido, vem assim na nossa mente uma resposta, fala, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso antes? No caso dele, o que ele enxergou? Inclusive ele foi numa reunião mediúnica, onde teve essa confirmação do que ele veio contar, que aquele chefe duro, crítico, rigoroso, áspero, lembrando aquela música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Na encarnação passada. Na encarnação passada, ele era esse cara, ele que tinha esse comportamento. E aí, na programação da encarnação dele, ele mesmo participou da programação e ele concordou, não só concordou, como pediu, falou, não, eu quero passar agora por essa experiência, não por castigo, porque Deus não castiga ninguém, jamais. Deus é amor puro. Mas para que ele queria passar por aquilo? Para ele conhecer a dor que ele causava nos outros e não achava que tinha problema. Mas quando ele sentisse essa dor em si, aquele incômodo ia ser tão grande que ele nunca mais ia querer fazer isso com os outros. Então lá, antes de encarnar, ele pediu, Senhor, me ajuda para que eu possa, quando eu encarnar, ser forte, para eu mudar. Para quando eu passar por essa experiência,
agora no sentido contrário, eu estar sendo vítima de um tratamento áspero, eu tenha forças e humildade para mudar. Percebe como ele já tinha feito uma prece antes? Aí quando ele chega aqui, ele fala, Deus, me tira dessa situação. Ou seja, muda o combinado. Mas e a primeira prece que fez lá antes de encarnar, onde eu tinha que aprender passando por aquela situação? Quando ele enxergou isso, falou, bom, mas o que eu tenho que aprender então? Tenho que aprender a humildade. Antes eu era muito arrogante, muito áspero, tratava as pessoas, humilhava as pessoas, agora eu estou sentindo tanto que isso é desagradável. Então agora, a minha oração, Jesus, me ajude a ser uma pessoa mais humilde. E eu vou começar agora, não para mudar o chefe, vou orar por ele, para que o Senhor abençoe ele, para que ele seja feliz na família. Talvez ele tenha dificuldades na família, talvez tenha dificuldades profissionais, eu não sei. Mas agora eu desejo o bem dele. E agora, para compensar tudo que eu fiz para trás esses anos, quando ele me pedir 5 coisas, eu vou fazer 10, não 3 mais. E aí ele mudou. Começou a trabalhar com mais alegria. O olhar dele para essa pessoa, porque os olhos revelam, né, gente? O olhar dele passou a ser um olhar de compaixão, de compreensão. Né, o tratamento, nas rodinhas do cafezinho, ele já se omitia de falar, fazer críticas negativas. E de vez em quando fala, gente, realmente ele é rigoroso, mas vocês já perceberam que nunca atrasou nosso salário, que sempre ele é assim. Começou a enxergar algumas qualidades dele falar, o pessoal começou a olhar para ele e falou, puxa, você está mudado. E claro que o chefe dele nota, qualquer pessoa quando muda, começa a tratar a gente bem, a gente nota. Né? E ele então se pacificou, porque o que ele tinha para aprender com aquela situação, ele aprendeu. E a prece dele foi atendida. Essa era a prece antes de encarnar. E agora poderia mudar a situação. Agora ele pode mudar de emprego, ou mudar o chefe, ou até ficar lá. Não importa mais. Porque o que ele precisava mudar era ele. E ele já mudou. Ele estava agora... É uma experiência desagradável, continua sendo desagradável, mas isso não o irritava mais como irritava antes. Ele agora passou a fazer orações para o outro, se pacificou, e quando um se pacifica, ele irradia essa pacificação em torno de si. Então vejam que a prece foi atendida. Porque é igual a gente colocar nossos filhos na escola, e aí o filho chega na escola e fala, olha, eu tenho esse dever para fazer, exercício. Ah, mas hoje eu não quero fazer não. Não quero fazer o dever de casa. A gente, como pai humano, vai falar, não, tá bom, meu filho, não faça, não, a gente vai fazer isso. Ah, não, meu filho, você tem que fazer. Essa é a lição que você tem que aprender. Como é que a gente vai esperar que Deus, que a gente mandou uma lição de casa antes da gente encarnar, aí a gente começa a fazer prece, Senhor, eu não quero mais passar por isso aqui. Então ele está atendendo sim a nossa prece. Aquela prece que a gente fez para que a gente vencesse, não vencer o chefe, vencer a quem? A nós mesmos. E a nossa prece foi atendida. Quando a gente consegue alcançar a extensão dessa prece do autoconhecimento, então a perspectiva disso é extraordinária. Aquelas coisas que a gente não consegue mudar, é porque é a gente que tem que mudar. E elas não vão mudar. Pode ficar até o finalzinho da encarnação, enquanto a gente não fizer a mudança que a gente precisa, ela fica lá. Porque foi para isso que a gente programou passar por aquela experiência. Um outro amigo, espírita, é bom que os nossos casos é tudo no nosso meio espírita, né? Começou a ter um problema de saúde. E começou a fazer a prece que todos nós fazemos. Senhor, dá um jeito nessa doença, manda essa doença embora, muda a situação. E a situação não mudava. E o negócio foi se estendendo. Senhor, me ajuda, me abençoa para que essa situação mude, porque essa doença vai embora. E a situação não mudava. Foi parar no hospital. Senhor, me ajuda para que essa doença vá embora. Abençoa os médicos, faz para que eu fique bem. E a doença não mudava. Como espíritas, então, se a situação não muda, tem alguma coisa aqui que tem que mudar, quem? Sou eu. Aí nós vamos fazer a prece do autoconhecimento. Senhor, me ajuda a enxergar para que eu estou passando por essa situação. Por que eu estou aqui nesse hospital? Para quê? Não é por quê. Porque o porquê a gente está indo lá nas causas. Ah, o que eu fiz na vida passada, tal.
O para quê, qual que é o objetivo, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que mudar em mim para melhor que eu ainda não mudei? Aí quando ele fez essa prece, ele veio a resposta. Na mente dele, ficou nítido, ele contando para nós. Falou, olha, foi tão nítido que ele, apesar de tantos conhecimentos espirituais e conhecimentos espíritas, ele não estava vivendo a vida bem espiritualmente. Ele vivia excessivamente ansioso. Quando eu vi essa história foi bom para mim também, eu conferi logo, porque a ansiedade faz parte da vida, né? As incertezas do dia de amanhã, o que vai acontecer, isso faz parte. Mas o exagero da ansiedade, quando a ansiedade é exagerada, ela denota o quê? Falta de fé. E ele não tinha percebido que estava vivendo a vida de uma maneira má. Estava vivendo mal a vida, do ponto de vista espiritual. Então ele estava tão preocupado com o que ia acontecer no futuro próximo, que ele chegava em casa, ele conseguiu enxergar tudo isso. E ele encontrava a família, a esposa e os filhos, e ele não tinha mais um momento de afetividade. Aquele diálogo à noite, como é que está, como é que foi o dia, meu filho, como é que está na escola, como é que estão com os amigos, como é que estão, abraçar, falar que eu te amo, falar alguma coisa. Ele tinha parado com tudo isso, sem perceber. Então, ele começou a enxergar que ele estava vivendo assim de uma maneira prolongada, que estava afetando a saúde dele, não estava fazendo o zelo próprio, cuidando do próprio corpo físico, da saúde. Ele começou a perceber, falou, meu Deus, eu não ia conseguir parar por mim mesmo. Então Deus permitiu que essa doença viesse para me forçar a vir aqui para uma cama, ter tempo para poder refletir, reavaliar a minha vida. Aí ele falou, puxa, eu não ligo mais para os meus amigos, eu não visito mais tais parentes, minha relação com minha família se esfriou. E espírita, com conhecimentos espirituais. E aí no hospital também, ele começou a perceber que ele podia fazer muito mais do que ele estava fazendo. Ele estava pedindo para ser curado, simplesmente. Agora ele começou a pedir para Deus abençoar os médicos, os enfermeiros, os auxiliares da faxina, os outros pacientes do hospital. Mudou já a prece dele. E para ele começou a ver como foi importante eu vir parar aqui, para ter um tempo para eu pensar. Aí quando a mulher dele chegou para visitar, ele falou assim, falou o nome da mulher dele, olha, você me perdoa, viu, pelos meus comportamentos, mas eu te amo. A mulher dele falou, para com isso, você não vai morrer, não. Quando o homem começa a falar muito que eu te amo e pedir desculpa, está se despedindo, né? Aí ela falou, para, você não vai morrer, não. Mas ele percebeu que há anos que não falava mais com a mulher que amava. Aí quando os filhos chegavam, ele começou a abraçar os filhos, falar que amava. Ele falou, meu Deus, eu tinha esquecido disso e não tinha percebido que ele estava vivendo mal a vida. Tão ansioso, tão preocupado com o dia de amanhã, que não estava vivendo o momento presente. E aí ele começou a viver o momento presente, interagir com os médicos, as enfermeiras, o pessoal da faxina, agradecer a todo mundo, gratidão. Voltou a ter afetividade, começou a ligar para os amigos lá do hospital, ligar, e começou a se transformar. De repente ele falou, estou curado. Minha alma está curada. Faltavam uns dias ainda de remédio, mas a alma já estava curada. Conclusão, saiu de lá agradecendo a Deus por aquela doença. E se não fosse ela, talvez ele ia continuar vivendo assim até desencarnar. Aí quando chegasse no mundo espiritual, fosse fazer aquela avaliação com o mentor espiritual, que ia pôr a mão na cabeça e falar, meu Deus, como é que eu vivi com tanto conhecimento espiritual que eu tinha, eu estava vivendo a vida totalmente desequilibrada espiritualmente. Aí ele começa a perceber que aquela doença que aparentemente podia ser um castigo, nós espíritas somos especialistas em arrumar uma explicação. Isso é coisa da vida passada. É alguma coisa que eu fiz na vida passada que eu estou sofrendo agora. Muitas vezes não é. É coisa que eu preciso simplesmente, olha, tem que fazer esse homem parar um pouco. O único recurso que tem é jogar ele numa cama. É um ato de amor.
Olha que coisa interessante. Como é que a gente poderia imaginar fazer uma afirmação dessa? Que a gente ter uma doença e ir para uma cama pode ser um ato de amor. Porque somente assim ele conseguiu parar, refletir, fazer a prece do autoconhecimento, porque a outra prece não estava dando conta de mudar a situação. Aí quando ele mudou, porque ele precisava mudar dentro de si, a situação mudou, ou seja, ele ficou curado. Então muitas situações só irão mudar quando nós mudarmos. Por isso que essa prece do autoconhecimento, ela é tão importante, gente, e a gente precisa falar mais dela, porque é uma prece que ela é um pouco incômoda, né? A gente precisa ter humildade e coragem. Se eu estou passando um momento difícil, a melhor solução, Deus, resolve esse problema para mim. Manda essa doença para lá, manda essa pessoa para lá. E tudo bem fazer essa prece. E muitas vezes funciona, mas e quando não funciona? Aí nós temos que fazer a prece do autoconhecimento. Deus, me ajuda a enxergar para que eu estou passando por essa situação. O que eu tenho que aprender aqui que eu ainda não aprendi, que eu tenho que mudar dentro de mim? Aí quando faz essa prece, a espiritualidade projeta na nossa mente o que a gente precisa mudar, a gente muda, aí a situação muda também. Ou seja, a eficácia da prece é 100%. Não existe nenhuma situação em que Deus não atende às nossas preces. Então nós vemos os casos, né, como nós vimos no início, em que a gente faz uma prece e instantaneamente a gente vê o resultado. Às vezes é um mal-estar, às vezes é uma pessoa que a gente vai encontrar, que a gente pede para que transcorra bem, às vezes é uma viagem, né? A gente vai fazer uma viagem de carro, a gente faz a oração, Senhor, ilumine o caminho, a viagem, para que a gente chegue bem lá. E aí você chega lá, a prece foi atendida, você chegou bem, mas a gente esquece, quando chega no destino, Senhor, muito obrigado, o Senhor atendeu a minha prece. A gente esquece. Então a gente treinar, sempre que fizer um pedido, para um pouquinho depois e agradece, né, que foi atendido. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é aquela prece, como foi o caso daquele ancião que Jesus contou no livro Jesus no Lar. O capítulo é a resposta celeste. É quando nós pedimos algo, como no caso dele pediu proteção, e Deus estava o tempo todo protegendo, só que na cabeça dele, a aparência das situações parecia que Deus tinha abandonado ele. Ele achava que aquele era o pior dia da vida dele. No entanto, ele estava o tempo todo sendo protegido por Deus. Finalmente, ele enxergou que ele estava sendo protegido. Quando ele soube que aquela casinha tinha sido atacada por assaltantes. Aí ele enxergou e falou, meu Deus, agora eu estou vendo. Onde eu achava que eu estava sendo abandonado, eu estava o tempo todo sendo protegido. E ele foi olhar aquelas outras situações para trás. E ele começou a enxergar também que onde parecia que tinha dado errado, tinha dado certo. E assim também conosco. Se a gente olhar para algumas situações para trás, e naquela época a gente achou que tinha dado errado, hoje, mais maduros, e o cenário novo da vida que está, fala, nossa, não deu errado não, aqui foi o melhor mesmo. Hoje eu estou no lugar que eu devia estar. E a terceira situação, essas preces que a gente pede para mudar a situação, ela não muda, você insiste pedindo que ela para mudar, ela não muda, às vezes passam anos, ela não muda. A gente não precisa passar anos fazendo uma prece para mudar a situação. Se a gente já percebe que ela não está mudando, temos que recorrer à prece do autoconhecimento. Senhor, se a situação não está mudando, já entendi. Quem tem que mudar sou eu. Só que eu não sei o que eu tenho que mudar, porque a gente não se conhece. A gente não enxerga com clareza o que é que a gente tem que mudar em nós. Por isso que é essa prece. Senhor, me ajude a enxergar para que eu estou passando por isso. O que eu tenho que mudar em mim? O meu comportamento, o meu jeito, para melhor. E quando eu mudar, eu tenho certeza que a situação muda também. Então essa prece do autoconhecimento é essa que a gente deve estar atento, principalmente nas situações da nossa vida que estão prolongando. E as respostas não são iguais para cada um, às vezes estamos passando por situações semelhantes, porém as respostas vão ser específicas para cada um de nós. Cada um de nós tem uma história espiritual, né? Então, graças a Deus, graças a esses ensinamentos maravilhosos da doutrina espírita, hoje nós temos condições de constatar
que as palavras de Jesus, como todas as outras, são verdadeiras. Tudo o que pedirdes em oração, crede que obtereis e vos será concedido. Pedi e obtereis. 100%, não é 99,99. 100% das nossas preces são atendidas. Como disse Jesus no encerramento, quando ele contou a historinha lá para o Bartolomeu. Quando ele terminou a história, ele disse: Deus, nosso Pai, atende sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Vamos repetir de novo para concluirmos. Deus, nosso Pai, atende sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. E assim nós concluímos a nossa reflexão, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, pelos olhares de afetividade. Que a gente que está aqui na frente, né, Raquel, a gente percebe esse olhar de tanto afeto que vocês irradiam para nós e muito nos ajuda. E nossos votos de muita paz para todos. Obrigado.